Já mediação estamos... de Yukimi. Tá. Então, deixa eu começar só a fazer a apresentação rapidinho, Yukimi, já que sua câmera está desligada, assim, porque você está com problemas técnicos. Boa tarde para todos que nos assistem. À tarde, bom dia, boa noite, se foi em outro horário, na infinidade aí da internet. Vamos dar início hoje, né, o Grupo PET Economia, com esse monte de jovens lindos que estão todos com as câmeras ligadas, a segunda rodada do Clube do Livro, tá? A obra que nós escolhemos discutir é essa, O Valor de Tudo, Produção e Apropriação na Economia Global, da autora Mariana Mazzucato. Os livros de Mariana Mazzucato tem dois, né, que eu tenho, que são o Estado Empreendedor, que já foi objeto do Clube do Livro, quando nós estávamos ainda com atividades presenciais, e esse O Valor de Tudo. Os livros dela são sempre maravilhosos, tá? Os livros dela sempre desmistificam muito, sempre trazem muitas reflexões, e nesse livro especificamente, ela vai discutir sobre o valor, que é um tema tão caro às ciências econômicas, mas que se perdeu no tempo e no espaço, depois que uma única interpretação sobre o que cria valor, sobre o que é o valor, passou a ser aceita, passou a ser apresentada como sendo a única, como sendo a verdadeira, como sendo a científica, e como isso empobreceu o debate, e como que ela vai trazer de volta essas questões, avaliando ao longo da evolução do pensamento econômico, a ideia de valor, o conceito de valor, e que até para a gente fazer reflexões para hoje, para a gente entender de fato quem cria valor e quem extrai valor, essa discussão precisa voltar à tona. E aí, por isso que eu sempre digo para os meus alunos, o problema que eu tenho quando eu ouço que a economia é a ciência da alocação dos recursos escassos, né? A ideia de que os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas. Isso é a perspectiva, uma perspectiva, isso é a economia de mercado que introduz, né? E a teoria que vem junto com ela, que introduz escassez de recursos e necessidades ilimitadas, empobrecendo, na verdade, o debate acerca do valor, resumindo a apresentação disso. Então, o que nós vamos tentar fazer de hoje, até o dia que a gente terminar, junto com o Mazzucato, trazer a discussão sobre o valor na sua pluralidade, na sua diversidade de teorias, para o centro do nosso debate. É isso que vai nos guiar, tá? Como é o livro dela. E aí é com vocês. Bem, então, para começar a atividade, só fazendo um esclarecimento que excepcionalmente hoje, o Clube do Livro vai ser na terça-feira, né, dia 29/6, né, às 14h30, geralmente na segunda-feira, né, a cada 15 dias, né, e hoje a gente vai estar falando sobre o prefácio do livro, que Cíntia vai falar sobre ele, e a introdução, que vai ser Produzir versus Apropriar-se, que Daniel vai falar sobre ele. Então, a gente já pode dar início aqui, né? Cíntia, pode começar falando. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você está assistindo a este vídeo. E eu fiquei responsável por falar um pouco sobre o prefácio. E aí, o título do prefácio é a História sobre a Criação do Valor. E aí, a autora vai falar um pouco sobre o que vai tratar o livro, né? Ela vai questionar as histórias que a gente ouve sobre quem são os criadores do valor, né, no capitalismo contemporâneo. E ela vai falar sobre as histórias, sobre quais as atividades são produtivas ou, em vez de improdutivas. E aí, portanto, vai ser sobre a origem da criação do valor. Ela vai questionar o efeito que tais histórias ela tem sobre a capacidade de alguns poucos de extrair mais da economia em nome dessa criação do valor. E aí, ela vai, logo no comecinho, ela vai falar sobre os Estados Unidos, né? Ela vai falar que entre 1975 e 2017, o PIB dos Estados Unidos, ele praticamente triplicou. E aí ela fala que ele saiu de 5,49 trilhões de dólares para 17,29 trilhões. E aí ela vai falar que nesse período, a produtividade ela cresceu cerca de 60%. Mas, em contrapartida, a partir de 1979, o salário de boa parte dos trabalhadores americanos eles ficaram estagnados, ou até diminuiu. E aí ela fala que
no decorrer de 4 décadas, uma minúscula elite, ela capturou quase todos os ganhos de uma economia em expansão. E aí, a partir disso, ela vai falar sobre três setores, né? Ela vai falar sobre o sistema financeiro, ela vai falar sobre a indústria farmacêutica e também vai falar mais para frente sobre a indústria da tecnologia. Cíntia, deixa eu só fazer um comentário, porque parece pouco, né, a gente começar um clube do livro discutindo só o prefácio e a introdução, sendo que os livros de Mazzucato, gente, eles realmente são densos, tá? E, por exemplo, se você pegar os agradecimentos do livro dela, que vem antes do prefácio, nos agradecimentos tem conteúdo, não é só ela agradecendo as pessoas. Assim, a lista de agradecimentos traz muita coisa, porque ela já começa nos agradecimentos dizendo o seguinte, gente: o que é riqueza e de onde provém o valor? Não dá para entender crescimento econômico sem que se retorne ao ponto de partida, ao começo. O que é riqueza? De onde provém o valor? Quem gera o valor? E ela já começa nos agradecimentos, de novo, repito, apontando que a nossa teoria da criação do valor é falha. Aí ela faz a menção ao outro livro dela que eu falei, né, do Estado empreendedor, mostrando que, inclusive, o Estado tem um papel sobre a criação de valor que é negligenciado pela nossa teoria do valor. Então, reparem, o Estado pode contribuir para a ideia do valor, e ela diz o seguinte: espero que a mensagem do livro chegue para as pessoas. E qual é a mensagem do livro? Ela já coloca no agradecimento: a necessidade de reviver o debate a respeito das questões chaves do valor, para que assim a gente entenda crescimento, para que assim a gente entenda, por exemplo, como Cíntia está dizendo, porque uma minoria se apropria da maior parte da riqueza que é gerada numa economia. Olha isso. Então, pensar no prefácio e na introdução como pouca coisa é um engano, porque não é pouca coisa. Eu nunca senti que um prefácio de um livro tinha mais cara de capítulo do que necessariamente de prefácio. Vocês vão ver. Sim, os agradecimentos têm conteúdo. Imagina se o prefácio não teria. Continuando, né, como eu tinha falado anteriormente, ela dividiu, né, entre setores para abordar no prefácio, e aí o primeiro que ela vai falar é sobre o setor financeiro e como se criou a ideia de que ele é um criador de valor. E aí ela começa apresentando uma fala do CEO de um banco americano, Goldman Sachs, e aí ele fala assim, né, o senhor ele diz que as pessoas que participam desse banco, elas estão entre as mais produtivas do mundo. E aí ela fala que essa fala que ele faz foi um ano após o banco fazer parte de uma das maiores crises desde 1930. E aí ela fala, né, que os contribuintes americanos, devido a isso, tiveram que pagar cerca de 125 bilhões de dólares para poder salvar o banco. E aí ela fala também que nesse período, né, de novembro de 2007 até 2009, o banco demitiu 3 mil funcionários. E aí ela fala que o banco ele recebeu apenas uma multa de 150 milhões, que é um valor muito pequeno se comparado aos lucros que o banco teve na época. Se eu não me engano, foi 13 bilhões, alguma coisa, só no ano 2009. E foi já durante um período não tão bom assim, né? Mas ainda assim, foi um dos maiores anos que o banco apresentou lucro. E aí, ela fala que após todo o cenário, o banco ele passou a apostar contra os mesmos mecanismos que eles defendiam, né? Os mecanismos responsáveis por criar essa turbulência. E aí ela fala também que, apesar de muitas discussões para que houvesse algum tipo de punição para os bancos, né, já que eles foram responsáveis por tanta coisa, como eles contribuíram para a crise, não houve, né? Não houve nenhum tipo de punição severa, assim. Na verdade, ela vai falar até um pouco mais para frente que, apesar de tudo que aconteceu, o governo não teve coragem de fazer nenhum tipo de punição, né? Como ele meio que salvou o banco e depois conseguiu receber esse valor, não achou muito necessário fazer qualquer coisa em relação a isso, né? Então, só foi isso. Fizeram o que fizeram, mas não aconteceu muita coisa. Só um comentário. Para além de não ter sofrido nenhuma sanção, durante o debate pós-crise 2008, né, que entra por 2009 e 2010, esses mesmos bancos causadores que camuflaram a bolha e o estouro da bolha, articularam pela não
regularização do sistema financeiro internacional, né, jogando contra os mecanismos que eram necessários para que eles não sofressem com a mesma crise. E outra coisa que eu acho muito interessante também ver disso é que muita pessoa fala hoje em dia no Brasil sobre essa questão tipo do governo não cobrar bancos e tudo mais. Só que também os Estados Unidos não faz isso, eles querem usar os Estados Unidos como exemplo. Os Estados Unidos, como mostrei no livro, enfim. Eles fazem mais ou menos, né? Mas enfim, é outra coisa que é diferente, mas vendo assim, nesse ponto. E outra coisa, gente, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, A Grande Aposta, tá? Eu ia falar dele agora, hein, professor? Que no final ele faz justamente essa discussão, né, João? Ele vai e mostra, né, que mostra quantos empregos foram perdidos, todos. Aí no final ele diz assim, depois de mostrar as consequências da crise, ele diz, aí os bancos foram punidos e não sei o quê, e os diretores dos bancos foram multados e tal. E depois ele diz, mas não foi isso que aconteceu, né? No final, mas não foi isso que aconteceu. É bem interessante aquele filme. Tem um outro exemplo também é um banco que ele não estava tão envolvido nessa questão de 2018, 2008, mas ele apareceu também fazendo uma maracutaia grande, que foi o Wells Fargo, que era um banco que parecia ser um azarão e virou um conglomerado, virou uma multinacional, e ele sempre demonstrava que era um banco que estava uma alta produtividade, era um banco seguro, mas descobri os bancos, ele pressionava os seus empregados para criar contas todo santo dia, ou seja, tinha uma meta que todos os trabalhadores do banco tinham que criar contas para insuflar os números da empresa, do Wells Fargo. Era as vendas cruzadas, né? Se eu não me engano o nome. Era isso. Então, acabou criando, tinha conta para criança de 4 anos de idade, tinha conta para cachorro, e então foi descoberto que eles estavam simplesmente criando contas para uma pessoa, tinha 4, 5 contas, e não sabia que tinha essas contas. Aí isso era criado sem as pessoas saberem. Então, isso demonstra como alguns bancos não têm tanta responsabilidade, mas adoram insuflar os números e adoram falar que são produtivos. Eu acho que isso entra um pouco mais no que ela vai discutir no decorrer do livro, que é a base ética do sistema financeiro, né? A discussão sobre a apropriação de valor e a base ética do sistema financeiro, né? Principalmente bancos comerciais, em como eles aparecem como criadores de valor, mas no final das contas são apenas apropriadores de valor. E aí, dá tudo isso, né, ela vai fazer um contexto histórico, né, como os bancos passaram, né, no caso dos bancos, mas o setor financeiro passou até essa ideia que eles criaram um valor, né, e ela vai explicar que até a década de 60, né, as finanças, elas não eram consideradas uma parte produtiva da economia. E aí ela fala que ela é importante para a transferência de riqueza, mas não para a criação dela. E aí ela vai falar que as finanças, no PIB, só entravam apenas como um insumo intermediário. E aí ela vai falar que foi só a partir da década de 70 que as coisas mudaram, né? Que foi por aí que o setor financeiro ele começou a ser incluído nos cálculos do PIB. E aí ela também vai falar, prestem bem atenção nessa parte que é muito importante, que essa mudança ela coincidiu com a desregulamentação do setor financeiro, né? E aí foi a partir dessa época que se relaxou os controles sobre o dinheiro dos bancos, quanto eles podiam emprestar, as taxas de juros que eles podiam cobrar, os produtos que eles poderiam vender. E aí ela fala que dessa maneira se alterou o modo de comportamento, né, do setor financeiro e aumentou dessa maneira a sua influência na economia real. E aí ela fala que a partir daí vai nascer a ideia de que as finanças eram fundamentais para a criação do valor, né? E aí a autora vai levantar algumas questões. Que hoje o ponto não é só o tamanho do setor financeiro, mas como ele conseguiu superar o crescimento da economia não financeira. E ela dá o exemplo da indústria, por exemplo, que seu impacto
é tão grande, né, do setor financeiro é tão grande, que chegou às outras áreas da economia. E aí ela vai falar sobre o processo de financiarização. É que aquela ideia, Cíntia, que a gente olha para o sistema financeiro hoje, a gente olha o sistema, né, as atividades financeiras entram ali nas contas nacionais e tal, e a gente imagina que o sistema financeiro sempre foi do jeito que é, mas não é. Eu esqueci o nome de um professor que eu vi uma entrevista que falava sobre isso, né? Que ele dizia o seguinte: o sistema financeiro nasce para intermediar mesmo, para facilitar, para ser um serviço que contribui para o funcionamento dos outros serviços, só que depois ele se torna a própria economia, né? Ele se sobrepõe, ele passa a ser maior do que a atividade produtiva. Então, e é nesse sentido que Mazzucato está questionando, está colocando esses exemplos para questionar. Olha, mas esses setores, eles se apropriam de boa parte da riqueza, mas são eles que criam? De fato, no sistema financeiro tem criação de riqueza na proporção da apropriação que eles praticam, né? Então, essa questão da gente entender que o sistema financeiro não surgiu como ele é hoje, é muito importante para que a gente entenda essa transição e o que essa mudança significou para a economia. Aí, nesse contexto, ela vai abordar a questão da recompra de ações, né? As empresas obtêm um lucro, aí pegam o valor desse lucro e recompram ações, né? E aí ela vai falar como esse processo ele vai ocorrer dentro do próprio setor financeiro, e que em muitos momentos é o oposto da criação, né? Mas, na verdade, é a extração do valor. Aí ela vai falar sobre isso no livro. E ela também argumenta que as histórias de criação não se limitam às finanças, né? Ela vai dar o exemplo, mais para frente, da farmacêutica, né? Do ramo farmacêutico. E da relação de que o preço do remédio ele vai ter ao custo da doença. E, no caso, que o custo que a demanda da doença demandaria a sociedade, né? No caso, o preço do remédio seria o custo da doença não se espalhar ou coisas do tipo, assim, a ideia é essa. E aí, ela nessa parte da indústria farmacêutica, ela vai falar também sobre como o preço, né, ele está ligado a essas questões e também o lucro, né, porque ele vai chegar em determinado momento, que eu não sei onde eu colocar a anotação sobre a indústria farmacêutica, mas estou lembrando na cabeça, que ela vai falar alguma coisa sobre como chega um momento que não é mais necessariamente sobre o preço do custo do remédio, mas sim só sobre como, ela vai falar na parte da economia ocidental, que ela fala alguma coisa assim, que não vai ser mais o custo necessariamente do preço do remédio, mas sim só realmente o lucro, né? Está visando o lucro ali, não necessariamente o preço, né? Ela vai dar tipo, estudos de uma ONG que eles fizeram, né? Mais para frente tem os dados sobre isso, sobre como o preço do valor não é necessariamente aquele que eles divulgam, né? E aí ela cita a farmacêutica que faz logo no comecinho, questão de remédio e algo assim. Eu perdi a minha Acho que essa questão das farmacêuticas, eu cheguei a ver um pouco sobre isso, e a gente está vendo, todo mundo está sendo obrigado a ver sobre isso agora, por conta da CPI, mas existem alguns casos que são bem incríveis, inacreditáveis, que é um caso, teve nos Estados Unidos, da Valeant, que era uma empresa gigante de remédios, do ramo dos remédios, e acabou-se, né, se descobrindo que eles compravam farmacêuticas, compravam empresas menores que produziam receitas de remédios, e eles compravam essas empresas menores para servirem de laranjas, para criarem receitas que não estariam ligadas diretamente à Valeant, para que essas receitas fossem levadas até as seguradoras. E com isso, eles conseguiam manipular os valores dos remédios que iam para as seguradoras. Ou seja, mesmo que um remédio fosse usado fosse pouco usado, fosse uma doença rara e não era tão caro, eles conseguiam manipular o preço do remédio para que quando a pessoa fosse acionar uma seguradora, o preço estaria exorbitante, estaria muito alto. E o que aconteceu? A Hillary Clinton percebeu
a Valiant, tanto a Valiant como outras empresas que faziam isso. E na campanha dela, ela desceu muito a lenha, criticando bastante, falando como assim você vai pagar $200 por uma caixa com 10 pílulas para uma doença que é rara, que nem todo mundo tem, e que a pessoa é obrigada a tomar isso. Então a Hillary Clinton começou a perceber isso, e até hoje o Biden fala sobre isso, mas é bem difícil de você ver uma empresa fazer todo esse plano para ganhar dinheiro sobre uma pessoa que vai morrer se não ter acesso ao remédio. E mais do que isso, Mazzucato, no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6, que é o capítulo que ela trata no Estado empreendedor, que ela trata das indústrias farmacêuticas nos Estados Unidos, e mais do que isso, é que o produto dessas indústrias, a pesquisa e tal, ela é financiada em grande medida com o quê? Com dinheiro público, com o dinheiro do contribuinte. A mesma coisa as indústrias de tecnologia da informação, como Cíntia vai mostrar, o caso da Apple, por exemplo, ela analisa no Estado empreendedor, tem um capítulo que se chama O Estado por Trás do iPhone. Eu acho que todo mundo devia ler aquilo. E ela mostra claramente como, principalmente a DARPA, se eu não me engano, acho que é a DARPA, uma agência de pesquisa pública lá nos Estados Unidos, internet, Siri, comando de voz, toda a tecnologia que está dentro dos smartphones, toda essa tecnologia inteligente, ela foi produzida com dinheiro, com pesquisa, foi financiada por investimento público, foi o Estado que estava por trás. Ela dizia, normalmente, quando essas empresas vão fazer os seus lobbies para se apropriar da riqueza produzida, elas esquecem de mencionar, por exemplo, os bilhões de investimento público que geraram essas tecnologias, que geraram esses medicamentos, que geraram geraram aí toda essa riqueza que eles estão se apropriando. Então, tenham em mente que o tempo todo no livro, ela vai estar buscando entender a questão do valor para entender quem é que cria, quem é que se apropria, quem é que só extrai riqueza e quem é que cria. Para que a gente possa, e para entender isso, a gente precisa voltar à noção de valor. Então, esses 3 exemplos que Cíntia está falando e vai continuar falando, que ela dá do mercado financeiro, do sistema financeiro de forma geral, das empresas de tecnologia e das farmacêuticas, é isso. E principalmente tecnologias e farmacêutica tem pesados investimentos públicos por trás. Só que na hora de extrair a riqueza, essa riqueza não vai para o Estado, né? Na verdade, as empresas, eu mandei para vocês um artigo no grupo que falava justamente sobre isso, né? Como a Apple dribla, por exemplo, a tributação nos Estados Unidos. Só que a Apple esquece de comentar os bilhões de dólares investidos pelo Estado, né, do bolso dos contribuintes, para gerar a tecnologia que faz a Apple ter os celulares, enfim, toda aquela genialidade que se encontra ali. Então, e aí, na hora de se apropriar a riqueza, quem é que se apropria? É a Apple que está criando sozinha? Ela está extraindo na proporção do que ela cria ou mais do que ela cria? Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. Pode continuar. Oi, Rafa. Só retomando sobre a fala do mercado financeiro, eu tenho muito problema em observar como o mercado financeiro almeja e até chega nas pessoas que não conhecem ou não estudam sobre o mercado financeiro. Eu já cansei de ver propaganda de pessoas mais jovens do que eu, falando, análise fundamentalista para ações, é o futuro, é a nova técnica, que não é nada de novo, mas aborda como se fosse a Coca-Cola no deserto, ou outros caras que mostram, você quer ter uma casa, você quer ter um Porsche, olha esse Porsche, eu quero ganhar dinheiro um dia, e tudo mais. Então, o problema que eu vejo hoje no mercado financeiro é ele estimulando um fetichismo do ganho do dinheiro e usando disso como se fosse um padrão, como se fosse algo legitimável. Mas olha, Rafa, eu nem sei se é só o sistema financeiro, mas claro, como o sistema financeiro é a principal perna, porque o que a gente vive hoje é um capitalismo neoliberal, tá? Que é uma das formas de se organizar o capitalismo. E nesse capitalismo, o sistema financeiro assume uma centralidade absurda.
E quando eu vejo isso, e eu penso assim, como que as pessoas não entendem o sistema que elas vivem, especialmente organizado sob a forma, né, sob a égide neoliberal. Porque eu não sei se é o sistema financeiro que guia isso, eu não sei se são as pessoas, eu não sei. Porque o que é que se vende muito? Receita de como ficar rico. Como você vai ficar rico me enricando comprando um curso que eu estou vendendo para você ficar rico e você nunca vai ficar rico com o curso que eu estou vendendo, quem vai ficar rico sou eu. E por que as pessoas assim, entram nessa estratégia? Porque elas sequer conhecem o modo a forma como o capitalismo está organizado hoje. Tá? Se elas conhecessem, elas entenderiam que não tem espaço para todo mundo. Se elas olhassem para o Brasil, elas veriam que menos de 200 mil pessoas, que é aquele 1% mais rico, detém quase 50% da riqueza todinha que é produzida. E aí? Essas pessoas são as mais produtivas, elas são tão produtivas a ponto de elas extraírem, de elas se apropriarem de quase 50% de toda a riqueza que é criada nesse país. Então, quem é que está criando essa riqueza? Quem é que está apropriando essa riqueza? Quem é que está gerando valor? Quem é que está criando o valor e quem é que está extraindo o valor? Então, eu acho que isso passa muito, Rafa, pela falta de compreensão do sistema que a gente vive, porque não tem espaço para todo mundo, especialmente que quem compra esses cursos já está num determinado nível de renda, que já está numa faixa privilegiada, que sair dali para ficar rico no mercado financeiro nada mais é do que a ilusão que o sistema vende para que você nunca alcance. Tá? Então, assim, eu fico na dúvida se é só o sistema financeiro, mas aí eu concordo que acaba sendo o sistema financeiro porque ele assume um protagonismo central, né? Mas deixa eu parar, senão o Cíntia não vai nem continuar. Cíntia voltou, ela tinha caído. Um cabaré aqui no negócio, que toda hora caindo, aí a câmera caiu. Cíntia, cuidado, Cíntia. Aqui tá caindo também. História. Mas, voltando, né, ela, depois que ela fala rapidamente sobre a indústria farmacêutica, ela vai para a indústria tecnológica, que é realmente quando ela foca bem mais, assim, tem bastante pontos importantes. Vou tentar ser um pouco sucinta, né, porque senão vou ficar sem tempo para Daniel, que dele também é bem extenso. E aí ela começa falando sobre como o setor financeiro ele busca um favorecimento das inovações. E aí ela fala sobre a prática do lobby, né, que por meio de regulamentações eles buscam ter tratamentos tributários vantajosos, né. E aí ela fala sobre a sedutora história da criação do valor. E aí que essa história levou a alíquotas de impostos menores sobre o ganho de capital para os investidores de risco que financiavam empresas de tecnologia e a política fiscais questionáveis, né? Aí ela vai falar sobre a Patent Box, que, segundo ela, vai reduzir o imposto sobre os lucros das vendas de produtos cujos componentes são patenteados. E aí isso seria supostamente para incentivar a inovação e para premiar também a criação da propriedade intelectual. E ela vai falar que é uma política que vai fazer pouco sentido, porque uma vez que as patentes elas já são instrumentos que permitem um monopólio por um bom tempo, se não me engano são 20 anos que ela fala, os lucros são mantidos, né? No caso, seriam mantidos por 20 anos. Então, não ia fazer muito sentido essa prática. E aí ela fala também que os criadores de riqueza da indústria tem uma lógica frequente de atacarem o governo, né? E aí onde ela vai falar que em muitos momentos eles vão argumentar que o governo, em vez de incentivar, vai ser um entrave à criação dessa criação, né, de riqueza. E aí ela vai falar sobre o movimento sucessionista, se eu não me engano foi na Califórnia que surgiu, que ela vai falar que foi criado, né, por os criadores de riqueza, que no caso ela dá essa denominação criadores de riqueza para os empreendedores ou para quem faz parte dessa indústria da tecnologia. E aí esse movimento, eles buscavam se tornar mais independentemente possível do governo, né? Então, ela vai falar também sobre algumas falas, né? E aí ela traz a fala do senhor da Google, que ele fala bem assim, sabe? Que as informações dos cidadãos estariam mais seguras com a empresa, no caso o Google, do que com o governo. E aí ela fala que como esse tipo de comentário vai alimentar uma postura de que vai nascer essa ideia, né, que os empreendedores vão ser bons e o governo vai ser ruim.
E aí, ela fala também, né, que essas empresas, elas vão ser coniventes com essa ideia, e vão ignorar o papel pioneiro que o Estado desempenhou no desenvolvimento de novas tecnologias, né? E aí ela vai começar a falar, né, que a autora ela vai lançar um questionamento, né, de onde vem a tecnologia por trás de... Aí, como é? Ela vai falar de onde vem, no caso, ela vai agora trazer a ideia de por onde saem essas criações, né? Da onde foi que surgiu a internet, o GPS, o touchscreen, a Siri, o algoritmo do Google. E aí ela vai falar, tudo isso surgiu de recursos públicos através de investimentos em instituições públicas. Então, ela fala, como assim vocês se beneficiaram disso, né? E agora estão criticando o governo, né? Então, nesse momento que ela fala isso, já é aquele boom, né? Eu acho que eu sempre vi Carla comentando sobre isso, né? Que da onde surgiu o investimento da Apple, por exemplo, né? E aí é sobre isso, né? Que ela fala que eles criticam hoje, né? Mas que eles só chegaram, de grande maioria, onde estão hoje, através de recursos públicos, né? Então, como assim vocês criticam o governo, sendo que a maioria dos investimentos que fizeram vocês chegar onde vocês estão não foi da iniciativa privada, mas sim de recursos públicos, né? Leia o capítulo O Estado por Trás do iPhone, do livro O Estado Empreendedor, porque ela vai mostrar que o apetite a risco do capital privado não é tão grande quanto as pessoas imaginam, que principalmente em processos inovativos, que são processos incertos por definição, o grande agente que assumiu historicamente, que assume a frente nesses processos e depois cria uma onda na qual o capital privado surfa, é o Estado. E aí ela continua falando, né, que se existem tantos criadores de riqueza na indústria, e que dessa maneira vai se dar uma ideia de uma conclusão inevitável, né, que do lado oposto desse espectro, no caso desses empreendedores, né, desses criadores, seria os servidores públicos, os burocratas do governo, né, inertes e extratores de valor. E ela fala que a partir desse ponto de vista, se uma empresa privada separado o valor, traz inovações, ai, peraí, gente, engasguei, segundo. Ela traz inovações para o mundo, o Estado vai ser uma tartaruga que se arrasta em pé de progresso. É meio que ela faz essa comparação, né? Que a partir dessa ideia, dá a ideia que o Estado ele vai ser um atraso, né? E que a partir disso, né, o governo ele vai ser descrito como um fardo para a sociedade. E aí que vai surgir aquela ideia de que quanto mais mercado, melhor, quanto menos Estado, melhor, né? Vai ser a ideia, mais Estado, menos Estado. Acho que ela vai dizer que vai ser a partir dessa ideia, dessa criação, que vai surgir essa ideia. E aí ela vai trazer, ela fica jogando essas perguntas ao longo do prefácio, né? E ela fala, quem decidiu que eles criam valor? Qual é a definição do valor que é usada para distinguir a criação e extração do valor? Ou mesmo a destruição do valor? E aí ela fala, por que a gente acredita nessa narrativa do bem e o mal, né? No caso do bem, seriam os empreendedores, esses criadores inovadores, e o mal seria o governo. E aí ela fala, né, que como o valor produzido pelo setor público, ele vai ser medido, como ele é medido. Porque que, em geral, é visto apenas como uma versão mais ineficiente do que o setor privado. Então ela vai jogando esses pequenos pontinhos assim, né, e a gente vai fazendo ligação. E aí ela fala também, né, que a partir disso, o livro ele vai buscar entender esse mito, né, mais moderno, no caso, a criação de valor na economia. E aí a autora, ela defende que a criação desse mito vai permitir uma imensa quantidade de extração de valor. E aí aqui ela vai falar, né, que isso vai possibilitar que alguns indivíduos se tornassem muito ricos, esgotando no processo a riqueza social, né? E aí a gente faz uma ligação, quando ela fala logo no comecinho dos Estados Unidos, ela dá o exemplo, que apesar de ter crescido quase 60%, só uma elite muito pequena foi que ganhou com esse processo, né? E os trabalhadores, apesar de ter crescido naquela época, os trabalhadores tiveram o seu salário real muito baixo ou quase nada cresceu durante essa época.
Então a gente consegue fazer umas ligações, né? Deixa eu ver. O que mais? E aí ela continua falando, né, que o objetivo do livro é mudar o estado das coisas, né? E aí ela quer trazer um debate que fale sobre a respeito do valor e que ela sustenta que ainda deveria estar no pensamento econômico, né? Qual seria a ideia de valor que deveria estar no pensamento econômico? Que ela vai fazer mais para frente uma ideia de que a economia ela vai ser, acho que perniciosa, acho que é alguma coisa assim que ela fala, e a ciência econômica vai ser perniciosa, se não me engano, ela fala assim, e que, na verdade... É uma ciência cínica. Cínica, isso aí, professora. Que eu peguei a mania, pulei um pouquinho. Mas ela vai falar sobre isso um pouquinho, já no finalzinho do prefácio. E aí ela fala que se o valor ele é definido pelo preço, estabelecido pelas supostas forças de oferta e procura, então, desde que uma atividade ela alcance um preço, ela vai ser vista como criadora de valor. Aí ela fala assim, tem alguns pontinhos, né, que eu falei que ela vai falar sobre a ciência econômica, e aí acho que já no finalzinho ela vai falar, né, como o Carla, eu esqueci a palavra, professora, mas ela vai falar que a ciência econômica não é isso, mas sim que ela tem que se tornar uma ciência de esperança. Acho que ela fala isso já no finalzinho do prefácio. Eu acho que é isso, não sei se eu esqueci alguma coisa. Mas eu acho que era isso sobre o prefácio, professora. E isso era só o prefácio? Agora vamos para a introdução com o nosso querido Daniel. Gente, eu vou apresentar a introdução, produzir versus apropriar-se. Só um pouquinho de paciência que eu tô me esquentando aqui, tá muito frio. Ela começa a introdução com uma frase do Bill Highwood, que é: os selvagens barões do ouro, eles não encontravam ouro, não extraíam nem refinavam ouro, mas graças à estranha alquimia, todo o ouro pertencia a eles. E daí ela já começa falando, ela começa citando esse exemplo, né, de um dos fundadores do primeiro sindicato industrial dos Estados Unidos, sobre como os barões do ouro conseguiam acumular toda a riqueza que o ouro poderia propiciar, né? E deixava uma pergunta: por que os donos do capital, que pouco fazem além de comprar e vender ouro no mercado, ganhavam tanto dinheiro, enquanto trabalhadores que despendiam sua energia mental e física para encontrar o ouro, minerá-lo e refiná-lo ganhavam tão pouco? Ela segue o capítulo apresentando mais dois exemplos, né? Uma de uma fábrica, uma loja de departamentos britânica, a BHS, que foi comprada por Philip Green por 200 milhões de libras e vendida alguns anos depois por 1 libra. E que durante esse tempo, até ela ser vendida e fechada, a família do Philip Green conseguiu arrecadar uma riqueza de 571 milhões de libras esterlinas, né? Que consequentemente era o valor do fundo de pensão dos 11 mil trabalhadores que ficaram desempregados quando a BHS fechou. Para falar sobre, levando em consideração a questão que a família do Philip Green conseguiu arrecadar bastante dinheiro enquanto vendia a empresa por 1 libra, e ela tinha sido comprado quando o fundo de pensão era superavitário e deixou o fundo de pensão de trabalhadores negativo, deficitário em 571 libras, a comissão, o Parlamento Europeu, né, acho que foi o Parlamento Europeu, e a Casa da Câmara Comum, que daí já é o Parlamento Britânico, instaurou um processo de investigação para gente, peraí. Um processo de investigação que indiciou eles por pilhagem sistemática. O que seria pilhagem sistemática? É quando você declara a falência de uma empresa, e antes de declarar a falência, você afana os bens da empresa. E literalmente a palavra é essa, afanar. Você esconde os bens da empresa e transforma eles de pessoa jurídica para pessoas físicas. O fundo de pensão que eles estão falando aqui, o fundo de pensão britânico, ele é algo referente e muito parecido com o fundo de garantia brasileiro, tá? Não é fundo de pensão de aposentadoria, é fundo de garantia do trabalhador. Ela cita um pouco mais para frente uma frase que fica que fala: muitas companhias gigantescas podem ser igualmente inculpadas de confundir criação de valor com extração de valor. E daí a gente leva, considerando o que ela tinha falado antes, né, no começo tanto no prefácio quanto no começo na introdução quanto no começo do prefácio,
falando sobre o processo de criação de valor que os 11 mil trabalhadores deixaram de criar, deixaram de produzir e ficaram desempregados, e com a extração de valor que uma única pessoa conseguiu arrecadar, deixando o fundo de pensão deles deficitário em 571 bilhões de libras. Para confirmar esse exemplo, ela cita outro exemplo referente à Apple, que tinha vantagens tributárias na Irlanda. É Irlanda o país? Irlanda. Uma subsidiária da Apple irlandesa pagava 0,005% de imposto, quando a média da alíquota era... a média da alíquota de empresas na Irlanda era de 12,5%. Então a Apple se instalou na Irlanda, nesse país, sobre essa condição tributária em 1991, e por muito tempo a Europa deixou, a Comissão, o Parlamento Europeu deixou e daí Parlamento Europeu, entendo, União Europeia, Parlamento da União Europeia, deixou de arrecadar tanto para a Irlanda quanto para a União Europeia bastante dinheiro. E isso leva à ideia de extração de valor que a Apple trazia e cometeu na Irlanda, né? Além das vantagens em cima de outras empresas que ela apresentava. Mais para frente, ela também fala de outro caso de extração de valor, que além do caso de extração de valor dos contribuintes holandeses e do governo holandês, a Apple também praticou esse tipo de atividade no solo americano, quando ela transfere uma das suas subsidiárias para o estado da Nevada. Ela transfere da Califórnia para a Nevada, considerando que a Califórnia tinha uma alta carga tributária sobre as empresas do Vale do Silício. E a Apple não queria pagar essa carga tributária, então ela dribla o sistema tributário americano, transferindo sua subsidiária sobre outro nome, que é Brownburn, que é uma variedade de maçã, que ela cita no Brownburn Capital. Para que ela não pague a quantidade de impostos que deveria ser pago ao Estado, né? A Apple certamente cria valor, mas não há dúvida disso, mas ignora o apoio recebido das contribuintes e depois jogar estados e países uns contra outros, com certeza não é uma maneira de se criar uma economia inovadora ou alcançar crescimento que seja inclusivo. Ela fala isso como se a Apple tentasse ludibriar o sistema, e de fato se você relembrar o capítulo que a professora falou do livro O Estado Empreendedor, muitos dos produtos da Apple derivam de tecnologia produzida via incentivo público, né? Principalmente ali nos anos 90, no começo dos anos 2000. E toda essa tecnologia produzida com investimento público foi vendida à Apple sobre baixo custo, na ideia de que a Apple transformasse aquilo em produtos de mercado e gerasse emprego, esse tipo de coisa. Só que, no final das contas, a Apple, além de contrariar, começar a extrair valor, implantando subsidiárias em países onde eles tinham vantagens tributárias, como na Irlanda, ela transfere de estados para estados onde a carga tributária é mais baixa, para driblar o sistema tributário norte-americano, que é confederado, né? Porque no Brasil nós temos o sistema federado tributário. A carga tributária ela é recolhida de forma igual entre os estados, né? Em alíquotas parecidas entre os estados. No sistema confederado americano, não. No sistema confederado americano, cada estado vai determinar a forma de arrecadação tributária. E os subsídios que eles vão dar às empresas. Não que os estados brasileiros não possam dar subsídios tributários às empresas, eles podem, mas de uma forma um pouco diferente do que acontece no sistema confederado. Ela cita, muitas empresas usam seus lucros para impulsionar o valor de ações a curto prazo em vez de reinvesti-los na produção. E isso daí é um dos problemas que ela fala sobre a alquimia da apropriação de valor. Considerando as teorias econômicas ali do século XIX, que eu vou citar um pouco mais para frente, com Smith e Ricardo, o valor seria relativo a trabalho que produz bens com algum tipo de utilidade, e que, naquela teoria, os lucros seriam reaplicados na produção para que a produção se expandisse. Nós chegamos na economia financiarizada aqui no século XXI, onde esses lucros eles são impulsionados em valores de ação a curto prazo para especulação.
E aqui é onde acontece outra forma de expropriação do valor, que ela vai tratar um pouco mais para frente no decorrer do livro. Ela termina essa primeira parte do prefácio com uma frase, né? A alquimia dos apropriadores contra a produção, a que Big Bill Howard se referiu nos anos 1920, continuam até hoje. Isso ela cita nos exemplos, né? Tanto do sindicalista industrial quanto na Apple dos anos 2012, que eu acho que foi o exemplo mais do estado de Nevada, foi 2012. E essa questão, o artigo que eu enviei da Folha foi um artigo, agora que eu lembrei, foi de Paul Krugman, que ele vai falar sobre aquela aprovação do G7, da alíquota de 15%, né, enfim. E para falar dessa aprovação, ele vai mostrar como que as empresas vão construindo artigos para driblar mesmo. E vejam como é a lógica. O caso da Apple é claro. Grande parte da tecnologia inteligente que está ali foi realizada com bilhões de investimento público. Mas, então, o Estado contribuiu para a criação de valor. Mas, na hora de se apropriar da riqueza, do valor que é gerado ali, eles driblam. Então, a quem caberia uma parte daquilo via tributação? Aos contribuintes americanos, ao Estado, que poderia usar aqueles recursos para quê? Para investir em saúde, em educação, infraestrutura e segurança. E aí, quando as empresas fazem isso, elas estão driblando, elas estão impedindo que um agente que participou ativamente da criação de valor extraia valor, goze dos benefícios desse valor que foram criados. E o exemplo que ela dá, que eu achei maravilhoso, é justamente esse que Cíntia falou, que Daniel falou, de as empresas, ao invés de usarem a recompra de ações, não está sendo criado valor novo. Você está recomprando suas ações, beneficiando seus acionários, que ela até coloca que, na prática, quem assume os riscos são os acionários. Tá? E você recompensa, você não cria novo valor, você gera novo valor, você não cria novo valor, você especula, tá? Em relação ao valor que já está ali, você não está criando riqueza nova, você não está criando valor novo. Eu acho que é na parte de Daniel, depois ela vai falar o sentido de valor e riqueza, como é que ela usa. E aí você está simplesmente especulando com o valor das ações da sua empresa, sem necessariamente estar gerando algo novo, riqueza nova. Então, é a financiarização da produção. E isso pode ser, por exemplo, uma empresa, ao invés de ela usar os recursos para investir mais, para criar novo valor, para produzir mais, gerar mais emprego e assim por diante, ela está usando para especular em relação ao valor das ações dela própria. E isso não é criar novo valor, mas eles se apropriam, tá? Eu acho que é nessa hora que ela fala que as empresas elas estão somente distribuindo liquidez para os seus próprios acionistas, né? Acho que é isso. Em vez de reinvestir em seus negócios, a Apple transfere liquidez para os seus acionistas. O primeiro subtópico do prefácio é críticas recorrentes à extração de valor. E daí ela vai falar da confusão que existe entre extração de valor e criação de valor. São conceitos completamente diferentes e fundamentais no cerne da teoria econômica no mundo capitalista, que são negligenciados por muitas instituições e por muitos teóricos contemporâneos, né? Daí ela vai falar que essa confusão entre esses dois termos geram diversos problemas, inclusive sociais, referentes à distribuição de riqueza entre a população. Ela cita o exemplo da crise financeira de 2007, onde a porção média que cabia ao 1% mais rico da população norte-americana era de 9,4% antes dessa crise, né, em 1980. E chega em 2007 sendo 22,6%. E depois de 2009, essa desigualdade segue crescendo, e não a nível só norte-americano, né, a nível global. Em 2015, estimava-se que a riqueza combinada das 62 pessoas mais ricas do planeta era mais ou menos metade da riqueza das pessoas mais pobres da população, ou seja, de 3,5 bilhões de pessoas. Como essa alquimia ocorre, né? Ela usa o termo alquimia durante esse prefácio, retratando a frase do metalúrgico.
Uma crítica recorrente ao capitalismo contemporâneo afirma que ela recompensa o rentismo em detrimento dos verdadeiros criadores de riqueza. E daí ela entra nessa seara de discussão sobre rentismo e criação de riqueza, né? Que rentismo seria esse jogo especulativo no sistema financeiro, e ela cita, inclusive, bancos e outras instituições financeiras que são alvos habituais dessa crítica, e dos verdadeiros criadores de riqueza, que seria os trabalhadores das funções produtivas da economia. Ai, deixa eu só abrir aqui essa cortina. Ela também vai citar dois economistas que são, pelo menos a mim, muito, muito conhecidos, que eu faço leitura de ambos, que é tanto o Thomas Piketty quanto o Joseph Stiglitz, que daí ela vai falar sobre como eles enxergam essa ideia de criação de valor e valor na economia contemporânea, né? Para o Piketty, antes de mais nada, no livro dele, ele relaciona capital a valor, e capital a riqueza. E daí, relembrando os conceitos marxistas de capital, sendo como capital comercial, capital industrial e capital financeiro, né? E ele fala que a desigualdade criada pela indústria financeira predatória e pouco tributada, e no modo como a riqueza é herdada ao longo das gerações, é o que dá aos ricos mais vantagens para se tornarem ainda mais ricos. Que seria exatamente isso que ela tinha falado um pouco antes, sobre a expropriação de riqueza via rentismo. Só que o Piketty ele toma mais conceitos marxistas para poder explicar esse tipo de arrecadação predatória, né? Para o Piketty, o ideal, no seu ponto de vista, é que exista uma tributação global sobre o movimento internacional de capitais, para que os países não levem vantagens uns sobre o outro. E daí a gente remete ao caso da Irlanda, né? Se existisse se existisse no mundo uma regulamentação global sobre o fluxo de capital dos Estados Unidos para a Irlanda, ante esse benefício tributário que a Irlanda deu à Apple, de cobrar apenas 0,005% de imposto, quando a média europeia era de 12,5% e a média americana é de 14%, a concentração a extração de valor pela Apple teria sido muito menor, ou teria sido evitada. E a distribuição de riqueza entre as pessoas que trabalhavam para ela ali também teria sido mais justa. Já Stiglitz, ele pensa de uma forma um pouco diferente, né? Ela fala assim: para Stiglitz, essa renda é a receita obtida pela criação de obstáculos a outras companhias, tais como barreiras a impedir que novas empresas adentrem em determinado setor, ou pela via da desregulamentação que permitiu às finanças assumir tamanho desproporcional em relação ao restante da economia. Daniel, deixa eu só fazer um comentário. De novo, voltando a como as pessoas não entendem o capitalismo. E aqui eu não estou fazendo julgamento se ele é o melhor ou o pior sistema. Só estou falando que não entendem a compreensão. Por quê? Gente, o capitalismo, se deixado sozinho, ele não gera concorrência. Ele gera concentração. Isso é coisa que Marx dizia lá atrás. Sim, ele dizia. Mas se você analisar a fábrica de alfinetes de Smith, embora Smith seja o defensor do liberalismo, se você analisa aquela fabriquinha de alfinetes que ele mostra no começo, tem uma coisa que impede ali que o livre mercado, que o livre mercado provoque a concorrência. Na verdade, aquela fabriquetazinha lá provoca o quê? Concentração. Porque tem um negócio que se chama retornos crescentes à escala, tá? Com a divisa do trabalho. E isso gera o quê para a empresa? Poder de mercado. Poder de mercado é isso que Daniel está colocando. Gera o quê? Concentração. O resultado do capitalismo deixado sozinho não é a concorrência. Se assim o fosse, a gente não precisava, por exemplo, ter instituições como o CAD. Tá? Então, é não entender que o capitalismo ele não gera sozinho concorrência. Quem está ali para garantir aquela concorrência, em grande medida, é o Estado. O capitalismo gera concentração econômica. A partir do momento que a gente tem, entre outras coisas, o retorno crescente à escala, que garante à empresa que o possui poder de mercado. E aí ela consegue barrar outras. Ela consegue fazer barreiras na entrada de outras empresas. E qual é a consequência disso, gente? Concentração e não concorrência. Isso é verdade. Toda empresa quer ter a posição de monopólio, né? Influência sobre preço, produzir menos
e garantir... Então, catalisar a luta pelo monopólio, basicamente, é isso mesmo. Exemplo bem simplesinho, aqueles programas de televisão, tá? Geralmente americanos, em que alguém leva um produto, tem uns empresários lá que têm dinheiro, que querem investir, os investidores, e alguém vai desenvolver um produto, tá? Um produto lá qualquer, e eles vão avaliar se eles vão querer aquele produto ou não. Se eles vão achar que é vendável, enfim, gente, o que eles querem ali não é alguma coisa que todo mundo já faça. Porque aí você entraria na seara da concorrência, e concorrer com o que todo mundo já faz é mais difícil. Eles querem algo que permita o quê? Que lhe deem poder de mercado, porque só eles fazem. Isso é o oposto de concorrência. Tá? E quanto mais as empresas puderem criar barreiras à entrada para os seus concorrentes não entrarem no mercado, eles o farão. É o Shark Tank, eu adoro esse programa. Pena que quando ele veio para o Brasil... Rafael, isso mesmo. Pena que quando ele veio para o Brasil, aí tem o Carlos Wizard. Sigamos, é melhor. Continuando. Considerando essas colocações que Carla, inclusive, acabou de fazer, a ideia de Stilett é exatamente essa, né? Diminuir os obstáculos ao funcionamento da competição econômica, haverá maior igualdade de distribuição de receitas. Ou seja, como o capitalismo ele tende ao monopólio e as empresas tendem a criar barreiras à competição, à entrada no mercado, a diminuição desses obstáculos levaria a maior competição empresarial, que levaria a uma menor desigualdade de receitas. Eu acho isso muito ilusório e levemente lúdico. Mas Stiglitz acredita que ele tem um prêmio Nobel, então... É acreditar que a competição, que por meio da competição econômica, por meio da competição entre empresas, vai haver, de alguma forma, uma igualdade de distribuição de receitas. Considera igualdade de distribuição de receitas entre trabalhador e empresário. O segundo subtópico do prefácio se chama o que é valor. E daí ela já começa falando, o valor pode ser definido de diversas formas, mas em essência é a produção de novos bens e serviços. Isso remete principalmente Smith, Ricardo e Marx, né? Que produção de novos bens e serviços nada mais é do que materialização do trabalho em produto. Sendo materialização do trabalho em produto a formação de valor, todo valor provém do trabalho. Outro ponto fundamental é saber se o que está sendo criado é útil. E daí ela resgata unicamente a concepção ricardiana do que é valor, né? Que para um produto ter valor, ele precisa não apenas ser fruto do trabalho, mas como também ter uma utilidade para aqueles que desejam comprar. Só que a ideia de utilidade de produto ela é muito subjetiva, assim como contabilizar o trabalho para a determinação do valor. E não que a teoria do valor não seja válida ou não seja necessária para o estudo da teoria econômica, ela de fato é. Só que se você se prende à ideia ricardiana de que o valor ele é proveniente do trabalho e produção de bens apenas úteis, você ignora uma série de coisas que estão por trás da discussão que Marx tenta resgatar e critica durante o livro Capital, né? E não só apenas esse. Daí ela vai dar o conceito dela sobre criação de valor e extração de valor, né? Por criação de valor, ela se refere a maneiras pelas quais diferentes tipos de recursos, humanos, físicos ou intangíveis, são estabelecidos e interagem na produção de novos bens e serviços, e por extração de valor, as atividades voltadas à movimentação de recursos e produtos já existentes, e sua subsequente comercialização gerando ganhos desproporcionais. E daí a gente compreende, portanto, criação de valor, a ideia de capital industrial, trazido por Marx, capital que ele precisa de pessoas trabalhando em formação de produtos, e por extração de valor, o que seria o capital comercial e o capital financeiro, e a ideia de capital financeiro mais desenvolvida pelos imperialistas, né, pelos economistas da teoria imperialista. Nesse livro, os termos riqueza e valor são empregados de forma intercambiáveis, assim como para Ricardo, valor e preço se tornam intercambiáveis em algum momento, e para Smith também, quando ele absorve a teoria da soma dos fatores, né, para determinar o preço dos produtos. Usa o valor sobre o ponto de vista de processo pelo qual a riqueza é criada,
ela usa valor sobre o ponto de vista de que é um processo de produção de riqueza, né, um fluxo, e riqueza como uma acumulação desse fluxo de valor. Então, o valor seria o processo de criação de produtos e a riqueza, o estoque cumulativo de produtos. Deixa eu ver onde foi que eu deixei mais minhas anotações. Ela entra também numa discussão sobre história do pensamento econômico, né, considerando a ideia de valor tanto para os clássicos, como a gente conhece, Smith, Ricardo e Marx, e até chegar nos utilitaristas, né? E daí ela vai falar um pouco sobre a ideia de que valor passa a ser um processo passa a ser um conceito subjetivo, quando ele é determinado pelas vicissitudes do mercado, ou seja, pela demanda e oferta de produtos à determinação do valor. E com isso a gente abandona, né, a teoria econômica, né, repare, abandona a ideia de que existem componentes sociais, políticos e filosóficos por trás da teoria econômica. E agora vocês vão ver meus cachorros porque tem alguma coisa passando na rua. Considerando esse ponto de que a criação, ela começa a falar sobre esse processo de criação de valor e como o valor se torna algo subjetivo, ela vai relembrar, né? Embora os textos de Smith estivessem repletos de filosofia e política, bem como as ideias incipientes acerca do funcionamento da economia, no começo do século XX, o campo que por 200 anos se chamava economia política surgiu purificado como ciência econômica. Daí a gente lembra da obra de Alfred Marshall, né? Ele abandona o termo economia política no Principles of Economics. Até então, geralmente os livros tinham economia política e em tradução seria economia política, né? Na tradução da obra de Marshall, fica princípios de economia. Olha, quem foi meu aluno de economia clássica, inclusive eu estava dando aula sobre isso. Eu quase sempre começo a disciplina falando sobre isso, sobre os conceitos de economia política. Então, é muito importante a gente voltar e deixar registrado isso, gente, porque parece uma bobagem, mas não é. É nessa passagem que vem a ciência da alocação dos recursos escassos, tá? É nessa transição, não é simplesmente uma mudança de nome, não é uma questão de nomenclatura, é uma mudança de objeto de estudo. Tá? É uma mudança profunda que é promovida quando você troca. Então, se você chegasse ali na época de Smith, Ricardo, Malthus, Jevons, Menger, Walras, qualquer um deles, independente do que eles defendiam ou não causaria estranheza para ninguém você falar sobre economia política. E eu garanto que se eu perguntar aqui para vocês agora, causa estranhamento. O que é economia política? Muita gente vai dizer Marx. E aí se deturpou, a economia política é Marx. Não, a economia política não é Marx. Ele fez uma crítica à economia política clássica, mas a economia política não designa só Marx. Tá? Então, se eu falar economia, todo mundo vai entender. A economia política gera confusão. E o que significa essa passagem? Veja, ela está falando de teorias do valor, que vai ser o tema que a gente vai resgatar no próximo encontro. Mas ela está falando que, normalmente, a teoria do valor é alguma coisa objetiva, em que as coisas tinham valor porque eram fruto do trabalho humano. O trabalho era a materialização do valor. Com o passar do tempo, o valor foi tendo outra conotação. Que conotação? De ser algo subjetivo. Tem valor que pode ser precificado pelo mercado. Então, eu já estou numa economia de mercado. E a partir desse momento que tem valor que pode ser precificado pelo mercado, qualquer coisa pode ter valor. Se ela é proveniente de trabalho ou não importa. Eu perco a minha medida objetiva de valor por uma medida subjetiva. E o que isso representou? O que isso significou? O que você extrair da economia? Porque se a gente pensar, grosso modo, o que é economia? É a ciência que estuda a interação do homem com o meio ambiente para prover o seu sustento material. Nessa relação, nessa interação, se estabelecem o quê? Produção e distribuição de valor. Então, quem produz? Como se distribui? Isso era a essência da economia política clássica, tá? Qualquer que fosse o economista político, ele estava preocupado em tentar entender ou como o valor é criado ou como ele é distribuído, certo? Então, não estava com essa ideia de alocação de recursos escassos e essa ideia não existia, não existe junto com a ciência econômica, não, tá? O foco era, vamos analisar como a gente cria e como a gente distribui o valor.
É mais ou menos quem cria e quem se apropria, né? Quem extrai o valor. E aí, gente, isso é importante por quê? Porque essa produção e essa distribuição não são processos puramente técnicos, são processos nos quais se estabelecem relações entre os indivíduos, relações de produção, relações de distribuição, que são em essência, relações políticas, tá? Relações que os indivíduos estabelecem entre si nesses processos. Quando você sai de economia política para o economics lá do Marshall, no começo do século XX, a economia passa por uma mudança, de modo que qual era a tentativa? Não, vamos, assim como as ciências físicas e tal, as ciências exatas, vamos tentar tornar a economia algo que seja científico, a teoria pura, né, o economics, a teoria econômica pura, e toda essa parte de relações, de política, de tudo isso, fica para os outros campos de estudo. Então, você causa um prejuízo enorme para a ciência econômica, como ela vai mostrar lá no final, num trecho, na forma como você ensina, na forma como os alunos aprendem, o que é que os alunos aprendem de uns tempos para cá. Então, é como se você separasse o que é economia científica e economia política. E o que importa é a teoria econômica pura, e é nesse minuto, então, quando vocês dizem que a economia é a ciência da alocação dos recursos escassos, vocês estão assumindo uma forma de enxergar o valor, uma forma de entender como a economia funciona como a verdadeira. Vocês estão transformando, eu falo todo mundo, estão transformando as ciências econômicas e sua pluralidade numa ciência de verdade única, que é a economia de mercado, quando são inseridas a escassez e as necessidades ilimitadas. Então, percebam qual é o problema de a gente repetir que a economia é ciência de alocação dos recursos escassos. A gente passa para frente uma ideia de valor que está consolidada numa perspectiva dentro das ciências econômicas. E aí elas deixam de ser ciências econômicas. Ela deixa de ser uma ciência plural, construída por várias teorias, para, por essa definição, representar mas apenas uma visão de como é criado e distribuído o valor numa economia. Mas ninguém diz isso quando ensina a gente nos manuais que a ciência econômica é a alocação dos recursos escassos. Por isso que sempre me incomodou essa definição. É muito pouco. É muito pouco. Junto com a troca do economia política para o economics, se perde muita coisa. Tá? Enfim. Vale lembrar que esse positivismo purista na ciência econômica não nasce em Marshall, né, como a professora já falou, ela aparece lá com os utilitaristas, principalmente com Frederic Bastiat, quando ele determina os 5 pressupostos que deveriam guiar a ciência econômica para agora ser chamada apenas de economia. E na primeira síntese neoclássica, lá com Alfred Marshall, é que ela, de fato, desaparece o termo. Porque depois dos utilitaristas, historicamente, vêm os marginalistas, e os marginalistas ainda usam desse termo. Menger, Walras, Jevons, todos eles utilizam do termo economia política. Alfred Marshall recupera o termo lá de Frederic Bastiat e de Say, da lei de Say, enfim, levar adiante essa ideia de purificação. Tem uma pessoinha que precisa ser citada, tá? Chama-se Bentham, o filósofo do utilitarismo. Tá? O filósofo do utilitarismo, quem traz toda aquela ideia de maximizar prazer, minimizador, que está na essência da teoria neoclássica. Bem, e depois desse processo de purificação econômica que Alfred Marshall resgata lá dos utilitaristas, ela traz que a teoria do valor e a dinâmica de criação do valor praticamente desaparecem dos departamentos de economia, como a professora Carla já falou, e que o curso de economia se torna um curso de administração, onde nós falamos sobre valor de acionista, valor compartilhado, cadeias de valores, custo-benefício, estimativa, adição de valores, e todos esses termos que vocês gostam de ver nas aulas de mercado de capitais, resumem muito do que é a teoria econômica em muitos centros que não tem pluralidade teórica para a discussão de o que é economia. E o desaparecimento do conceito de valor, que o desaparecimento do conceito de valor defende este livro que permitiu-se que, paradoxalmente, esse termo crucial, valor, um conceito que está no cerne do pensamento econômico, passasse a ser usado e abusado à vontade. E daí, muito do que se é usado nos termos do mercado financeiro sobre a ideia de valor, né? E daí o valor, de fato,
é uma variável administrativa. O terceiro tópico do prefácio é fronteira de produção. Eu separei 2 trechos para dar uma lida, porque eu achei esse tópico um pouco confuso. E daí a gente começa a discutir a partir disso. O primeiro que eu separei é: há séculos, os economistas e os formadores de política econômica vêm dividindo as atividades com base nos seguintes fatores. Elas produzem ou não valor, ou seja, são produtivas ou improdutivas. Em essência, eles criam uma fronteira entre as atividades. E daí ela define 2 nichos de atividades, né, as atividades produtivas e as atividades improdutivas. E dependendo de como você enxerga a teoria do valor, essas atividades produtivas e atividades improdutivas podem sim ser confundíveis. Historicamente, a cerca limítrofe que determina o que é atividade produtiva e improdutiva não é fixa. Era muito mais fácil você determinar a atividade produtiva no século XIX, lá pelos economistas clássicos, Smith, Ricardo, Marx, do que você determinar o que é atividade produtiva hoje em dia. E cadê o outro trecho que eu separei, gente? Só um minuto. Eu me perdi a hora que eu passei. E por que era mais fácil? Porque naquele período se tinha uma medida objetiva de valor. A partir do momento que você assume uma medida subjetiva que tem valor, que é precificável pelo mercado, até o sistema financeiro e o rentismo podem ser caracterizados como produtores de valor. E a ideia que se enxerga sobre o que o que são atividades produtivas e improdutivas impacta diretamente nos agentes envolvidos no processo econômico, né? E daí ela vai trazer um pouco mais para frente o local do governo nessa discussão entre atividades produtivas e improdutivas. E como se enxerga, de acordo com algumas teorias, como o governo deve ser classificado, né? O governo é inerentemente improdutivo, como muitas teorias afirmam. Seus ganhos são transferências compulsórias sob forma de tributos e esse tipo de coisa. E daí ela fala que isso vai ser mais explicado no capítulo 8, quando ela está falando sobre a contaminação por ideias políticas e posições ideológicas que baseiam as evidências científicas concretas na determinação de processos produtivos, processos improdutivos e onde o governo deve estar ou como o governo deve se portar. Ela traz uma frase que eu acho muito, muito, muito importante, né? Que é importante lembrar que a economia é, no fundo, uma ciência social e que o tamanho natural de um Estado dependerá da teoria adotada por cada um a respeito do que seja a proposta do governo. Ou seja, aquela economia onde o valor é apenas uma variável determinada por preços, ou que o Estado é muito grande para estar dentro da economia, varia de acordo com a forma que as pessoas que estão propondo políticas econômicas estão dentro do governo, né? Eu discordo de Mazzucato por uma palavra só. Ela diz que, no fundo, a economia, né, é uma ciência social. Eu diria que em essência, por definição, a economia é uma ciência social e o tamanho do Estado é uma decisão com base na visão política, econômica e ideológica, né? Político-teórica e ideológica. Então, economia é ciência social na veia, no DNA. Eu vou entrar agora no tópico porque a teoria do valor é importante e ela vai elencar 3 pontos para discutir isso, né? O primeiro é sobre o desaparecimento do conceito de valor no debate econômico e o que ele esconde e algo que deveria estar público e ativamente nos discursos, né? A ideia do conceito de valor, ele é determinante para que a gente consiga conceituar as atividades econômicas e a distribuição de riqueza na economia. Se nós não conceituarmos o que é valor, nós como economistas não conseguirmos conceituar o que é valor e termos uma teoria econômica para determinar o que é valor, o que nos impede de dizer que, sei lá, o Warren Buffett, que eu acho um dos banqueiros mais conhecidos do mundo, o que impede que ele diga que o que ele faz dentro dos bancos que ele operou ou das formas que ele trabalha no mercado financeiro não são, de alguma forma, criação de valor também. Sim, por mais que possa parecer muito, muito ilusório dizer que um banco cria valor, o que nos impede de dizer que ele cria se nós não temos uma teoria que define o que é valor? O segundo seria a falta de análise sobre o conceito de valor
e as suas implicações em uma área particular, distribuição de renda em diferentes membros da sociedade. Porque daí o primeiro ponto, ela ressalta principalmente como a gente vai determinar que os agentes econômicos, e seja lá qual ele for, digam que criam valor ou não. Daí ela cita os banqueiros, ela também cita as empresas farmacêuticas sobre o valor das medicações, né? O valor das medicações, de fato, consideram o investimento, apenas o investimento e o trabalho aplicado para a produção daqueles produtos. Por que aquelas medicações são tão caras? Elas são protegidas por patentes, porque elas ainda têm isenção tributária. Esse tipo de coisa. A segunda seria a distribuição de renda, como eu tinha falado, né? Se nós não definirmos o que é valor, como em um raciocínio circular, nesse circuito fechado de ideia de valor entre produção e... Deixa eu botar aqui o carregador, senão vai desligar o computador. Entre produção e apropriação, como nós vamos determinar quem ganha mais e quem ganha menos nesse processo, né? O que tem caráter produtivo e improdutivo? Porque existem algumas pessoas que não conseguem, através do trabalho, romperem essa barreira da desigualdade de renda e da pobreza. Deixa eu ver aqui. E o último ponto que ela traz é, na tentativa de guiar a economia por determinados caminhos, formuladores de políticas públicas são influenciadas por ideias a respeito de valor, quer o admitam ou não. Daí ela vai falar da crescimento da taxa de PIB, é uma variável importante em um mundo em que bilhões de pessoas ainda vivem na extrema pobreza. Mas como eu vou formular políticas públicas ou políticas econômicas, seja ela qual for, baseado em taxa de crescimento do PIB, considerando que existem pessoas com fome? Como eu vou determinar que a política seria eficiente para essas pessoas, para além do crescimento do PIB? Daí a gente pode até citar o crescimento do PIB brasileiro, né, que foi louvável louvável para alguns membros do governo que bateram palmas e estouraram champanhe, como o ministro da Economia, uma taxa de crescimento em 1, alguma coisa, quando nós temos o maior número de miseráveis no país, quando o nosso país volta ao mapa da fome depois de quase 10 anos fora do mapa da fome. Como eu vou formular política pública a partir disso? Onde está a criação de valor para distribuição de renda? E que empresas são essas que determinaram o crescimento do PIB brasileiro, né? Quando nós vamos ver as empresas que mais lucraram durante a pandemia, foram empresas financeiras. E, entendam, empresas financeiras, os 4 principais bancos privados do país. Deixa eu ver o que foi que eu separei mais. Ela cita assim: para que se possa chegar a esse entendimento a respeito de criação de valor, é preciso ir além da categorização aparentemente científica de atividades e observar os conflitos socioeconômicos e políticos subjacentes. E daí foi o que a gente já tem falado, sobre a ideia de que a ideia do valor, ela é apropriada por setores da economia que, de fato, não criam valor e sim se apropriam de valor, que nós não temos uma teoria que determine que isso é apropriação de valor, que nós não conseguimos criar políticas públicas eficientes sem conceber o que significa valor e esse tipo de coisa, né? Porque daí eu vou ficar preso na ideia de crescimento econômico sem conseguir observar os conflitos socioeconômicos que estão por trás dessa criação de valor. O último tópico do livro, ela vai falar sobre a estrutura do livro. Nesse é o nome ativo, então tá a leitura, porque nós vamos ver o livro capítulo por capítulo. No capítulo 1, ela vai falar sobre como os economistas do século XVII pensaram em orientar o crescimento e aumentar as atividades produtivas, e daí ela vai falar sobre os economistas clássicos, de Smith, eu acredito que ela vai falar de Marx também. Ela fala dos mercantilistas até os utilitaristas, nos capítulos 1 e 2. Ela vai até isso. Eu pensei que ela ia começar já nos clássicos. Não, ela começa tá aqui, o capítulo 2, eu digo aqui a vocês agorinha. Ela começa no capítulo Uma Breve História sobre o Valor, que é o próximo. Ela vai começar dos mercantilistas, passa nos fisiocratas, aí vai Smith, Ricardo, tudinho, e no capítulo 2 ela vai analisar justamente essa passagem, né, para o mundo utilitarista, para uma noção subjetiva de valor. O século XVII é o finalzinho do mercantilismo, né? Para 18 é o começo do
da Revolução Industrial. Bem, o capítulo 3 explora o desenvolvimento das contas nacionais, a ideia de fronteira de produção, e como a ideia de fronteira de produção continua a influir no conceito de produto, né? E daí a gente está falando isso, inclusive, na aula de monetária hoje, de como agora os ativos financeiros entram nas contas nacionais como criação de valor, como valor criado, né? Produção de produtos. O capítulo 4, 5 e 6, ela examina o fenômeno de financiarização nas economias. No capítulo 7, ela continua a analisar outros tipos de extração de valor que ocorrem em seu nome, daí ela fala sobre os rentistas, especificamente no capítulo 7. No capítulo 8, ela, como já tem falado antes, ela vai falar sobre o papel do Estado e do setor público na criação de valor e como a demonização do setor público é presente, isso que ela já tinha falado, inclusive, no livro anterior dela, o Estado Empreendedor. Ela retoma, nesse capítulo 8, algumas discussões presentes nesse livro anterior e aprofunda um pouco mais falando sobre como o Estado cria valor também. E ela conclui o capítulo 9 falando sobre a economia da esperança, que Cíntia tinha falado na introdução, né? Tinha apresentado na introdução. Que é por meio, e ela fala que é apenas por meio de debates francos a respeito de valor, conseguiremos ajudar a conduzir nossas economias a um caminho que produzirá inovações mais autênticas e desigualdade menor. E daí ela vai apresentar isso durante o capítulo 9, eu acho que é um dos capítulos mais interessantes de ler. Eu dei uma leve lida, assim como spoiler, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E ela fala, o valor não é algo determinado inequivocadamente do lado de dentro ou de fora das fronteiras de produção. Ele é moldado e criado. E não só apenas valor como uma determinação de um número econômico, né? Ela fala valor também como conceito social de valor. Ele é moldado e criado através da teoria econômica, através dos tempos. Isso ela vai explicar durante o livro. E eu separei aqui o último parágrafo desse prefácio que eu acho muito interessante, que eu achei muito interessante para trazer. O desafio específico que proponho aqui é, além do cínico descrito por Oscar Wilde, aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada, em direção à economia da esperança, na qual tenhamos mais poder para questionar os pressupostos da teoria econômica e a maneira como nos são apresentados, e escolher um caminho diferente entre os muitos disponíveis. E com isso eu encerro minha apresentação. Deixa eu correr, que eu achei, eu separei uma também, eu já até mandei para vocês, inclusive. Eu fui colocando várias coisas como importante, e tem uma que ela diz o seguinte, olha, o debate sobre diferentes teorias do valor e as dinâmicas da criação do valor praticamente desapareceram dos departamentos de ciências econômicas, né? E eles surgem em cursos como, por exemplo, de administração, mas de uma perspectiva diferente. Valor do acionista, valor compartilhado, cadeia de valores, custo-benefício. Aí ela segue, assim, enquanto antigamente os alunos de economia recebiam uma educação variada e rica a respeito da ideia de valor, aprendendo o que as diferentes escolas de pensamento econômico tinham a dizer sobre o assunto, atualmente lhes é ensinado apenas que o valor é determinado pela dinâmica do preço, com base na escassez e nas preferências. Isso não é apresentado como o que verdadeiramente é, uma teoria específica de valor, tá? Apenas como economia básica, uma introdução ao tema. É como se fosse o básico, o que é economia? Escassez, recursos, tal. Primeira aulinha que a gente assiste. Uma ideia intelectualmente empobrecida acerca do conceito de valor é aceita sem delongas, é adotada como verdadeira. E foi o desaparecimento do conceito de valor, defende este livro, que permitiu que, paradoxalmente, esse termo crucial, valor, um conceito que está no cerne do pensamento econômico, passasse a ser usado e abusado à vontade. Então, esse livro vai nos trazer de volta para esse eixo, vai nos tornar, vai nos trazer mais conhecimento sobre o que é valor
nas diferentes teorias econômicas. Então, assim, vocês precisam ter isso em mente. O que é que a gente vai estudar? A gente vai fazer esse passeio, fazer esse resgate sobre o que é valor nas teorias, para uma vez, e ela deixa claro, ela diz, olha, eu não quero esgotar a discussão, tampouco dar uma ideia única do que é valor. O meu propósito é trazer essa discussão novamente para o centro do debate. Fazer com que uma questão tão cara às ciências econômicas volte a ser considerada. Porque ela deixa claro, não adianta a gente só criticar, dizer, o sistema financeiro extrai, é rentista, está acabando com a economia. Como é que a gente vai criticar? Como é que a gente vai propor alternativas se a gente sequer entende o que é valor, quem cria e quem extrai? Então, é importante que nós, alunos e professores de economia, compreendamos essa noção. Por isso que eu acho que os livros da Mazzucato, eles sempre são maravilhosos. Porque eles não trazem só mais uma leitura para a gente fazer. Eles trazem uma leitura que nos colocam de volta nas discussões sobre temas que são extremamente importantes. Seja o Estado como agente criador de valor lá no Estado empreendedor, seja a própria retomada da discussão o que é valor, né? Para que a gente não fique repetindo essa ideia empobrecida de que a economia é a ciência da alocação dos recursos escassos, para que a gente entenda e aprenda a situar isso no tempo, como uma teoria específica, e nem é a mais rica, vamos dizer assim, já no meu juízo de valor e não no dela, estou falando no meu, tá? Então, é isso que a gente vai fazer no livro. No Clube do Livro, discutir essa maravilhosa obra, e aí eu vou sugerir que todos leiam e participem, para que, como sempre, as discussões não fiquem resumidas a 2 ou 3 pessoas que sempre participam, ok? Para que as pessoas possam ver, quando assistirem os nossos vídeos, que vocês se interessam sobre o assunto que a gente está se propondo a estudar, nem que seja com uma dúvida. E mais do que isso, não só para que as pessoas percebam, mas para que vocês de fato se interessem. Para isso colocar vocês num lugar diferente da maioria das graduações de ciências econômicas, que recebem essa formação empobrecida, tirando do centro das discussões um tema tão importante como o que é valor, quem cria e quem extrai, certo? Mais algum comentário? O meu. Dá, claro que dá, fica à vontade. É que, na verdade, eu me perdi um pouquinho, aí Daniel já estava no final do capítulo, mas foi uma parte que eu destaquei, que ela fala que, por trás de tais políticas públicas, podem estar modelos econômicos que demonstram como o investimento em capital humano, no caso, conhecimento e capacitação, oferece o crescimento de um país ao aumentar a sua capacidade produtiva. E aí é basicamente o que a gente não vem fazendo, né? Na verdade, a gente acompanha, por exemplo, o desmonte da universidade, os problemas que a gente está enfrentando, e aí está aqui estampado, assim, o que a gente deveria estar fazendo e o que hoje a gente não faz. Eu tenho uma leve crítica a essa ideia que ela traz, por isso eu sequer apresentei. A ideia de capital humano e incentivo em capital humano... Mas é importante a gente apresentar, especialmente quando a gente é crítico, viu, Dani? Não pode deixar passar. Professora. Deixa eu continuar, caso não me perco. Principalmente a ideia de capital humano. A teoria do capital humano, ela, por base, fala que apenas o investimento em educação seria necessário para que os países rompessem com o baixo grau de complexidade econômica, conseguissem desenvolver suas indústrias, esse tipo de coisa, inovação, tecnologia. O que é uma mentira. Isso é basicamente uma mentira, porque se você investe em educação, você investe em produção, em conhecimento, esse tipo de coisa, e por trás disso não cria uma política industrial que vai abrir as portas para a absorção desses cérebros que nós estamos produzindo, a teoria do capital humano cai por terra. Eu vou estar formando pessoas que vão mandar para fora. E aí? Não, dá certo não esse negócio. É uma meia-verdade, eu colocaria como uma meia-verdade, porque continua sendo válida a importância da formação, a importância você está criando. O fato de você não gerar empregos dentro da sua economia não joga por terra a teoria do capital humano, joga para fora. Esse povo vai para fora e aí joga por terra dentro do seu país, mas aí você formou pessoas para fora.
Mas, assim, e eu nem acho que Mazzucato defende teoria de capital humano, né? Por tudo que ele escreve, por tudo que ele entende ser o papel, né, da sociedade, enfim. Mas aí gente, como a economia não está dissociada de interesses outros, a gente consegue entender. Então, veja, se você a vida inteira defendeu que o seu capital, por exemplo, claro, já antecipando a discussão do Roda Viva, se você está lá defendendo a austeridade fiscal o tempo todo, você investiu todo o seu capital humano, todo o seu capital intelectual, a vida toda, foi naquela teoria. Aí vem aquela teoria, a realidade dá um... E aí, o que é que você faz com o seu capital humano que você passou a vida todinha dizendo que tinha que ser daquele jeito? É mais fácil você dizer, se vira realidade. Porque é isso que os economistas brasileiros estão fazendo. Ao invés de reconhecer, não, realmente, a teoria que eu dediquei a minha vida inteira, meu capital humano inteiro, minha formação inteira, ela não está, né? A realidade é um chutão nela. No momento, pode ser que em outro momento ela volte, mas agora não tem sentido. Mas aí eu vou estar jogando todo o meu capital intelectual no lixo. No lixo, assim, entre aspas. Vale lembrar que André Lara Rezende, ele tem uma formação ortodoxa fortíssima. Se tem uma coisa que ele não é um economista heterodoxo. E aí, gente, essa questão que Nicole falou, mas é importante, Nicole, eu concordo com você, que a gente pensar no que precisa ser feito e no que nós estamos fazendo, hoje na economia brasileira, dá um certo desespero, tá? Porque a gente vê o que precisava ser feito, o que a gente está fazendo, e como uma coisa é distante da outra, e como isso nos distancia, ou pelo menos nos atrasa ainda mais, de ser um país com melhor distribuição de renda, com melhores oportunidades de emprego, com melhor estrutura produtiva. Tá? Então, vamos fazendo essas reflexões ao longo do Clube do Livro, tá? Eu concordo com essa hipótese de que só investimento em educação é ineficiente, porque tem exemplos disso, né? Cuba é um exemplo disso, que tem um sistema educacional maravilhoso, mas não tem não tem um mercado de trabalho e nem um sistema produtivo que consiga dinamismo, que não consiga postos de emprego para quem está bem qualificado. Mas um exemplo de política que eu acho que... Rafa, deixa eu só pegar um ganchinho bem rapidinho e eu deixo você falar, porque Cuba, assim, eu deixo como se eu tivesse que deixar, e você continua a falar, mas só um ganchinho é porque Cuba é um caso muito particular, tá, gente? Eu acho que, assim, a gente não pode analisar Cuba com os olhos capitalistas, tá? Então, a pessoa tem qualificação e vai ganhar mais ou menos, a proposta do sistema cubano não é necessariamente essa do capital humano, da teoria da economia de mercado. E assim, eu lembro até hoje que eu fazia isso, eu tive um professor que dizia assim, cuidado para você não estar analisando, sem contar que, assim, em termos produtivos e econômicos, Cuba sofre dá nó em pingo d'água, porque sofre embargo econômico dos Estados Unidos há quanto tempo, tá? E o professor sempre me alertava assim, cuidado quando for analisar Cuba com os óculos capitalistas, porque a análise capitalista para Cuba não necessariamente seja a melhor coisa a se fazer. Então, assim, só quando você falou, porque Cuba tem qualificação, mas não dá oportunidade de emprego, enfim. Então, talvez, né, a gente precise se aprofundar um pouco mais para tentar ver que talvez os óculos das teorias capitalistas que surgem no bojo do capitalismo não sejam o melhor óculos para a gente analisar. É um país tão complexo como é Cuba, por exemplo, China, em alguma medida, tá? E só isso. Então, aí um ótimo exemplo, quer dizer, eu acho que seja um bom exemplo de uma política de tentar retomada de desenvolvimento, é a política que o Biden está tentando instituir, né? Porque ele está colocando uma política de incentivo à educação básica, de acesso à educação básica, de 1,4 trilhão de dólares. Em concomitante a isso, ele está fazendo uma política de industrialização de 2 trilhões de dólares, que ele está tentando fazer. Na fala dele, né, ele está tentando trazer mais infraestrutura de base, saneamento básico, que ele fala que é irreal ter os Estados Unidos com pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. Então, a gente vê os Estados Unidos como maior potência, trazendo um exemplo de investimento em educação básico
e percebendo que eles podem não ser mais a principal potência do mundo, porque o Biden, ele durante toda a experiência geopolítica dele, ele viu que a China está se tornando o principal expoente. Eu tenho algumas discordâncias quanto a isso. E eu sou a pessoa que vou discordar, porque eu sou todo contra. Investimento em educação básica e em infraestrutura não significa que eles estão fomentando a indústria. Porque, assim, o principal pacote do Biden é em pacote em infraestrutura. É para aquecer a economia internamente, porque eles tinham um mercado gigantesco passando pelas consequências da pandemia. Então, ele investe em infraestrutura porque ele vai aquecer o mercado interno e vai conseguir manter a economia. Ponto. E investimento em educação básica é ótimo, concordo plenamente, gostaria muito que o Brasil tivesse mais, mas ele, de longe, é um dos que menos impactam na produção do PIB. Para mim, seria muito mais factível com o que você está falando se ele tivesse feito investimentos, por exemplo, nas universidades públicas americanas, que são pouquíssimas, que são estaduais. Se ele tivesse, por exemplo, criado políticas de crédito para diminuir a força da bolha econômica dos créditos universitários dentro do país, aí sim, seria de fato efetivo para a produção, para PID, para fomentar a Mas o indústria. foco não é só P&D e fomentar a indústria, Dani, até porque para você chegar na educação, claro que precisa de medida para a educação superior, porque a educação superior é onde se produz pesquisa, ciência, tecnologia, enfim. Mas a educação básica é fundamental, então, assim, não é que o foco seja investir só no que gera ciência. E se você pensar no que gera ciência, é a cadeia educacional toda, tá? Não é só a educação superior, é concentrado lá, mas é uma cadeia inteira que te leva para a educação superior. Então, aqui, a gente também poderia fazer ciência, pesquisa na educação básica, por que não? Entendeu? Então, assim, a gente está falando nos modelos de hoje. Hoje, no Brasil, 95% das pesquisas, aproximadamente, são feitas nas universidades públicas. Os institutos federais e universidades fazem quase mais de 95% da pesquisa brasileira. Isso significa que a gente só vai investir aí, porque só aí que vai dinamizar a indústria, só aí vai gerar P&D e qualquer coisa do tipo? Não. Até porque o que vai dinamizar a indústria não é só investir na educação superior, são coisas, você tem que qualificar e gerar oportunidades, como mudando a estrutura produtiva. E você não vai mudar a estrutura produtiva, por exemplo, só investindo em educação superior. Eu acho que eu entendi tanto o que Rafa quis dizer, quanto a proposta do que está lá. Mas não sei também, posso estar fazendo outra interpretação. Bem, mas alguém quer fazer uma pontuação aí? A gente pode encerrar. Rafa, Dani e Carla estão impedidos de falar mais, tá? Alguém mais que não seja Daniel, Rafael e Carla querem fazer alguma contribuição? Quer fazer? Pois bem, a partir da próxima reunião eu vou começar a nominar, tá? Eu vou fazer perguntas a vocês do livro. A qualquer pessoa, eu vou pegar uma pergunta, olhar assim e dizer: João Vitor, que desligou a câmera. Natan, que desligou a câmera. O que é que vocês acham sobre essa passagem? Me justifica, fala aqui dessa passagem de Mazzucato, para ver se desconcentra, tá? De Daniel, de Carla, de Rafa e de outras poucas pessoas que participam. Fiquem atentos. Bem, então o próximo encontro, né, ele vai ser dia 12/7, vai ser na segunda-feira, né, às 14h30. E aí, esse encontro de hoje vai ser postado no YouTube, e aí vocês podem deixar o seu like lá, o compartilhamento também, né, e que é importante até para os petianos aqui também assistir lá, né, não deixar de ver, porque tem gente que não vê. Então, assim, a gente deixa o próximo encontro para o capítulo 1, que a professora Carla vai falar sobre ele, né, que é uma breve história do valor. E aí a gente espera vocês lá no dia 12, né? Isso aí, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada